Olá gente, aqui é Carol do Irreparável. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre as minhas mocinhas, as minhas personagens femininas prediletas de 2015. Ignore um pouco o som de fundo, porque como vocês bem sabem, eu moro em um lugar onde até dia de semana o povo faz festa, então, ok? Foi bem complicado pra mim fazer essa lista, porque eu não tive realmente mocinhas assim que eu dissesse caramba, que personagem feminina excelente esse ano. Teve muitos personagens masculinos, mas feminina eu não tive muitas. Eu já tenho uma dificuldade natural de escolher mulheres que eu gosto nos livros, porque, como eu disse, os autores têm mania de botar a personagem feminina imbecil. Quando vem botando uma personagem interessante, erra em algum momento, normalmente em relação a algum romance. Mas, como eu tinha que escolher, né, esse top 10, então assim, foram as menos ruins do ano. Dessa vez eu não arrumei por ordem, como eu fiz com os melhores livros de 2015, então eu vou falar aleatoriamente. E aí a capa do livro vai aparecer em algum lugar por aqui. Então, a gente tem a Lizzie, de um lugar chamado Liberdade. Esse livro é do Ken Follett, que foi um livro que me impressionou bastante esse ano. Esse livro é da Arqueiro, tá? E, gente, a Lizzie, eu acho que eu gosto dela por ser uma mocinha de época e ela tem um temperamento muito diferenciado, um pensamento muito diferenciado ali dentro daquela época. Eu leio muitos livros de época, né? Que normalmente são os romances históricos, os da Arqueiro. Eu leio vários. Mas assim, existe a diferença porque o pensamento principal da autora quando escreve aquele tipo de livro é o desenvolvimento da personagem dentro daquele romance. E não foi o caso do livro do Ken Follett, porque não é a proposta do autor. O autor nunca vem com essa proposta. Ele até bota os romances na história, mas eles são altamente construídos em cima de um contexto histórico, sabe? Assim, é outro nível, tá? Então a Lizzie se tornou um personagem que eu achei digno de pôr nessa lista, por ser uma personagem de época, eu acho que é 1700 e alguma coisa que se passa a história, não me recordo muito bem. E ela tem um pulso diferente, ela tem um orgulho, assim, maravilhoso. E ele trabalha, é uma história até curta, mas ele trabalha quase um épico ali dentro. Então tudo que essa menina passa desde o começo da história, as mudanças que ela vai sofrendo ao longo dos tempos, né, do decorrer da história até o final dela, tornou ela pra mim um personagem realmente admirável dentro daquele contexto histórico daquela época que essa personagem estava inserida. A outra personagem que eu acho que valeu um pouco entrar aqui nessa lista por conta do começo do livro foi a Ren, eu acho que é Reboot, eu não sei como é que pronuncia, eu pronunciava, mas eu acho que estava errado do jeito que eu falava. Ou a Reboot ou a Reboot, esse é o nome do livro, que é da galera, se eu não me engano, é do Grupo Record, é de algum selo deles. E é uma distopia, tá? Então normalmente distopias, as personagens femininas tendem a ser um pouco melhores, mas aí volta aquela história que os autores pecam em romantizar demais as histórias delas, romantizar a personagem demais em algum momento. E então, até assim, acho que a metade do livro, ou um pouquinho antes, eu tava gamada na personagem. Ela era assim, super fria, entendeu? Ela era conhecida justamente por ser fria, e eu acho que essa frieza dela me conquistou. A partir do momento que a autora, eu acho que uma mulher escreveu, a partir do momento que a autora pula dessa frieza da personagem pra uma menina apaixonada, idiota, eu comecei a desgostar da história. Então, isso me deixou estressada, mas até aquele momento a Ren valeu a pena, entendeu, pra mim. Então ela acabou entrando nessa lista por conta da metade do livro. Aí a gente tem um romance, na verdade, um jovem adulto, não sei se ele chega a ser um new adult, enfim, que foi a Alison do Apenas um Dia, que é da Gayle Forman, e acho que esse livro é do Novo Conceito. Se eu estiver errada, me corrija. Enfim, a Alison não é o tipo de personagem que costuma entrar nessa minha lista, mas eu acho que eu gostei também do processo de desenvolvimento dela durante a história. A Gayle é uma autora que eu costumo gostar da proposta do que ela traz, entendeu? E eu gostei bastante desse livro. Eu acho que porque ele me tocou em pontos... a Alison tinha problemáticas na história, das quais eu meio que passei.
em questão de drama individual, entendeu? Então assim, eu me identifiquei muito com a personagem. Talvez por isso ela tenha entrado nessa lista, porque assim, não tem nada demais na história em relação a ela, né? Uma menina conhece um cara em outro país, tem um dia maravilhoso com ele, depois eles se separam, depois ela... E aí a história vem focar a vida dela depois desse um dia, né? A repercussão que esse um dia provocou na vida dela. Então é um personagem que é até muito simples, assim, não entraria facilmente na lista, mas eu acho que realmente eu me identifiquei com os dramas individuais da personagem, por isso ela entrou. Aí a gente vem com Cidade Murada, né, que eu falei aqui sobre os livros prediletos do ano. Cidade Murada entra aqui também com as mocinhas, que é com a Jean, que é um protagonista, é uma das três, né, que são três personagens principais, e ela é uma delas, e é a que se passa por menino para poder encontrar a irmã. Como eu disse a vocês, eu adoro muito essas personagens essas meninas novinhas, entendeu? Que tem esse pulso, vou me passar por menino por um objetivo. Então foi isso que me encantou na Daring, de Leviathan, que eu amo aquela personagem, eu passo a vida dizendo que aquela personagem é divina. E foi a coisa que me encantou também na Jean, porque ela tem o mesmo temperamento, eu acho que a Daring, essa mesma força, essa mesma coisa de dizer eu sou capaz de fazer qualquer coisa por um objetivo. São meninas muito novinhas, então eu acho que isso acabou me ganhando na personagem. Aí a gente tem a Lina do Ruim e Ascensão, que na verdade tá aqui porque eu tinha que completar as 10 e porque ela provou que no último livro ela teve um crescimento realmente absurdo ali dentro da história. E ela vinha muito bestona nos primeiros 2 livros, aí no último a autora deu uma guinada assim na personagem, ao ponto dela ter no final uma total e completa leveza, assim, pelo que ela passa, entendeu? Então você imagina que o personagem é o que a gente chama de a trajetória do herói, né? O drama do herói, que mesmo depois da aventura, o personagem passa o resto da vida com aquilo ali na cabeça, né? E eu acho que a autora conseguiu dar uma leveza a essa personagem porque ela modificou drasticamente algo na vida dela. Então, logo no finzinho mesmo da história. Então, assim, eu gosto dessa personagem nesse último livro. Eu não gosto dela nos 2 primeiros, mas nesse último acho que valeu a pena. Aí a gente tem Incrível, da Francesca, das Pontes de Madison, que também é um livro de romance, que não costumo entrar nesse tipo de lista minha. Mas a Francesca e aquela história, eles me tocaram assim absurdamente por conta das abdicações que ela foi capaz de fazer em prol da família. E você fica pensando, você fica se colocando no lugar dela, o que é que você faria no lugar daquela mulher, se você iria atrás da sua felicidade individual, do seu grande amor, ou se você não, você realmente ia em prol da sua família, mesmo que você não estivesse feliz, mesmo que seu casamento estivesse péssimo. Então assim, foi um livro que me fez sofrer muito com isso, apesar de ser um livro curto, porque o drama da personagem era excelente, e a forma como o autor, eu acho que foi um homem, que conduziu esse drama dela foi incrível, ela é um personagem incrível. Então assim, o que ela faz na história, pra mim, é digno de palmas, de aplausos. A gente tem uma menininha, que é a Lyra, da Bússola de Ouro, porque a Lyra é incrível. Eu adoro aquela personagem, ela tem um quê de chatinha em alguns momentos, sabe? Mas assim, você até entende pelo contexto que ela tá ali, né, pelo social dela, por onde ela cresceu, com catedráticos e tal, e você entende essa mitidez da menina, mas é uma personagem que também vai ganhando uma proporção, um crescimento bacana durante a história, e olha que eu só consegui ler o primeiro até agora. Eu quero ver o que vão fazer nos outros 2 livros, que o autor fez, o Felipe Pullman fez os outros 2 livros dessa série, mas até o primeiro eu gosto demais da Lyra, mesmo com toda a chatice dela. Aí a gente tem a Jess, do 1+1, que se eu não me engano é da Jojo Moyes, esse livro, que é uma personagem que entra na minha lista também pelo drama de vida, assim, por ser uma mãe do caramba, e por eu admirar demais personagens que são assim, entendeu? Então, assim, o livro ele tem uma pegada drama, ele tem uma pegada meio comédia ali, pela questão da viagem no livro todo, mas eu acho que a parte materna dela me tocou muito, assim. Tem até uma cena no livro que eu comento que eu não sou de chorar com livros, mas teve uma cena desse livro que eu acabei chorando, uma cena que foi até relativamente boba, mas foi uma cena dela e que como mãe me tocou bastante, então eu me identifiquei também, foi uma questão de identificação com a personagem, então a Jess. A gente tem a Risa, do Fragmentados, outra distopia aparecendo por aqui, porque distopias tendem a ter personagens legaisinhas.
E como Fragmentados é uma distopia escrita por um homem, você tem menos mimimi, sabe? Em relação às mulheres femininas. As personagens femininas. E aí foi meio que aconteceu com a Risa, eu acho que é Risa, não sei como é que pronuncia. Mas enfim, você não tem muito esse mimimi na história toda, no final da história você fica meio assim pelo que o autor faz. Eu amei esse livro, né? Foi um dos livros assim, que eu mais gostei no ano, as distopias prediletas assim do ano. E aí a personagem me ganhou por isso, né? Eu acho que por ser a menos mimizenta do ano em relação à distopia jovem. Funcionou super pra mim, assim, o estilo dela, o jeito que ela se comporta com as situações, tudo, a personagem ficou muito bem construída. E aí a gente vem pra uma que eu deixei por último, porque por essa personagem eu tenho uma relação de amor e ódio. Eu nunca detestei tanto um personagem de um livro como eu detesto ela, e eu nunca gostei tanto de uma construção de um personagem como eu gosto desse. Por quê? Porque ele conseguiu me fazer ter muita raiva dele. Então, quando o autor consegue lhe arrancar um sentimento desse, quer dizer que ele fez um trabalho excelente. Que é a Brione do Reparação, do Ian McEwan, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu já tinha lido esse livro uns anos atrás, eu reli esse livro agora em 2015 e eu percebi o quanto eu odiava aquela personagem a princípio, o quanto ela cresce durante a história e o quanto você termina a história ainda odiando a personagem pela bexiga do negócio que ela fez e o quanto você gosta dela por essa busca, por essa reparação, dessa reparação, entendeu? Dessa desculpa, desse perdão que ela passa o livro inteiro buscando. Então, assim, ela é odiável. Ela realmente é odiável a princípio. E você tem muita raiva dela pelo que ela faz. Mas foi tão bem construído pelo autor que até essa raiva foi benéfica, no meu ver. Porque é muito difícil eu ter uma raiva desse tipo por um personagem como eu tenho pela Brione. Brione acho que vai ser um dos meus personagens assim, mais odiáveis da vida, justamente porque ela foi muito bem construída. E essa busca por esse perdão no final da história faz você balançar um pouco e dizer, caramba, velho, as pessoas erram, sabe? Elas têm direito a errar. E ninguém pode estar culpando ninguém o resto da vida por causa de um erro. Então, assim, é incrível. O livro é fantástico e essa personagem é divina. Explicando que Reparação não entrou na lista dos melhores do ano porque Reparação foi uma releitura, na verdade, sabe? Não foi uma leitura. Mas em relação às mocinhas, eu tinha que vir aqui pra falar da Brione, então ele entrou. Então, gente, foi isso. Minhas 10 mocinhas aí prediletas do ano. Algumas bem menos, algumas entraram aqui de fato porque eu não tinha o que colocar. Mas, de modo geral, foram mocinhas que eu gostei. Eu quero saber de vocês quais foram as mocinhas prediletas de vocês de 2015. É isso aí, gente. Beijos. Até a próxima.